Cordiais saudações, estimados visualizadores que têm a elevada estima de acompanhar o nosso programa Pod Luanda, diretamente do Comitê Provincial do Partido em Luanda. Hoje, estimados visualizadores, o nosso programa tem a elevada honra de recepcionar o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto. Devo desde já endereçar os meus agradecimentos pela presença no nosso outro programa. E espero que, não espero, tenho a certeza de que o diálogo estabelecido neste espaço será de facto profícuo. Por favor. Cordiais saudações, estimados visualizadores do nosso programa Pod Luanda. As nossas desculpas pelas delongas, mas cá estamos hoje para cumprir com o nosso dever. E hoje o nosso programa claramente tem a elevada honra de recepcionar o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Desde já devo endereçar os meus agradecimentos ao presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto, pelo nosso convite, por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso programa para debater os assuntos pertinentes acerca do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas no nosso país e o seu impacto. Honra para nós também estar aqui. Claramente, estimados visualizadores, hoje nós não abordaremos apenas do INAPEM, claramente.
Hoje nós também traremos aqui temas do fórum pessoal, claramente. Estimado PCA, já pude verificar na sua autobiografia que o estimado PCA é de Luanda. De Luanda propriamente onde? Ok. Então, se calhar aqui iríamos só fazer um pequeno acerto. Vou tratar mesmo por Braulio, assim Muito obrigado, facilita muito obrigado. a comunicação. Mas, respondendo à sua questão, sou de Luanda, sim, original do município de Sambizanga, mais concretamente no bairro São Paulo, que foi onde eu fiz parte da minha infância. Então sou um caluanda, sim. Temos aqui um filho da nossa capital, um jovem Exatamente. distinto da nossa capital e tem memórias da sua infância, durante esse. Memórias vivíssimas que, de certa forma, contribuíram para a postura que encarnou hoje, uma postura ética, uma postura profissional. Tem memórias desses momentos? Sim, sem dúvida, né? Eu cresci num meio simples, mas muito rico em valores, onde desde muito cedo cultivamos valores como o respeito, o trabalho e a responsabilidade, e valores estes que, no fundo, sempre nos foram passados como inegociáveis. Não é? E acho que, com base nessa, portanto, nesse ambiente, né, familiar, que é característica de muitas realidades ou famílias angolanas, acabou por também moldar muito daquilo que hoje eu sou. Então, entendo que essas memórias, embora não tão distantes, porque também ainda sou um jovem, mas fazem-nos aquilo que hoje certamente somos. Certamente que também tiveram consequências positivas, de facto, esses valores cultivados desde tenra idade e desde tenra idade que, tendo em conta que enveredou pela via econômica, desde tenra idade que há esta vertente no seu âmago, Sim, os primeiros sinais. exatamente, acho que sim, porque sempre tive essa curiosidade, esse gosto por querer ver de que forma é que eu poderia contribuir ativamente para o desenvolvimento do nosso país. E a área de economia foi das que, sem dúvida, desde o meu período de formação, acabou por despertar esse interesse, porque sentia que tinha um impacto real, né, na vida das pessoas. E, portanto, fui até o fim, onde consegui, felizmente, formar-me nesta mesma área, sou economista de formação, e entendi que, de facto, a escolha não tinha sido errada e que, através desta minha, portanto, formação, tenho procurado aliar aquilo que foram os princípios também aprendidos, ou seja, só há crescimento, só há desenvolvimento econômico real quando efetivamente existe inclusão e criação de oportunidades. É nisso que nos temos tentado focar. Um fato inquestionável também que está a área de atuação em que se encontra hoje é uma área que de facto lhe dá o prazer, lhe dá, é de facto harmonioso, tem essa harmonia mas há também o fator pessoal. Sendo as funções que exerce hoje, e já não é uma novidade claramente, mas como é que faz essa conciliação com a vida pessoal? O profissional e o pessoal, apesar de. Exato. Não, uma boa questão. Não é fácil e estaria a romantizar-se assim dissesse, mas tem sido possível, né, na medida daquilo que também são as oportunidades que temos. Procuro sempre encontrar esse equilíbrio, né, entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional. E quando tenho essa disponibilidade, dedico-me sobretudo à leitura, gosto de ouvir uma boa música, sobretudo nacional, aquelas músicas que falam a alma e que nos ajudam até certo ponto também a recentrar as nossas ideias, a ganhar aqui algum fôlego, porque há uma máxima, né, que diz que também parar às vezes é importante para podermos voltar mais forte, e é esse
no fundo, o grande mote que me tem portanto, despertado sobre a necessidade de, em algum momento, garantir sempre esse equilíbrio entre aquilo que é a nossa vida mais pública e profissional e aquilo que é também, no fundo, a nossa vida mais pessoal. Ou seja, o corpo também pede, o corpo precisa, a família também assim espera, então não temos às vezes hipótese. Mas não é uma tarefa fácil, sobretudo nos dias que correm, mas temos procurado a medida do possível. Com base no que acabou de dizer, há um termo que está a ser muito popularizado, workaholic. Ou seja, aquela pessoa que está muito viciada ao trabalho, que não tem tempo sequer para a vida pessoal e fica aí focada, tem uma obsessão. O estimado Braulio não é um workaholic, não é viciado em trabalho? Nunca trabalhou até ter um blackout, por exemplo? Não, eu acho que já estive próximo disso, sobretudo no início da carreira. A nossa vontade de querer mostrar que somos capazes e que estamos aí muito focados e dedicados ao trabalho, às vezes não nos dá a perceber que estamos a chegar a esse nível. Mas tenho, até certo ponto, procurado equilibrar. Sei os meus momentos também de parar. Claro que às vezes ultrapasso um bocado os limites, mas hoje acho que tem sido um bocado mais fácil de contornar também essa tendência e passo isso também às equipas e a outras pessoas que comigo privam de que sim, devemos trabalhar, estamos aqui também para servir, como é óbvio, mas há toda uma necessidade de respeitarmos aquilo que é o corpo, porque ao contrário das máquinas que também precisam de descanso, mas o nosso corpo também fala, né? E às vezes manifesta-se das mais variadas formas. Então, procuro sempre não exceder tanto. Hoje há muitas doenças de foro psíquico, né? Portanto, que são desenvolvidos em ambientes de trabalho. E eu procuro sempre ter também esse cuidado, né? De não passar isso às próprias equipas. Dedicamos-nos nas horas necessárias, quando possível. Fazemos sempre essas exceções, mas não transformar as exceções à regra, né? Então, quando necessário, temos mesmo que parar e dosear aquilo que é o nosso esforço. Isso é o mais importante. São estimados visualizadores, são dicas que estão aqui a ser passadas por um líder juvenil. Então, é imprescindível que apliquemos para de fato, uma efetivação, de facto, produtiva nas nossas vidas. Estimado Braulio, agora fazendo um recuo no tempo, quando da sua formação, é verificável que estudou em Salzburgo, certo? Fez a licenciatura em Salzburgo? Não, Salford. Salford, sim, sim. Muito obrigado pela correção. Salford, isso na cidade de Manchester, portanto, no Reino Unido. Reino Unido, sim, sim. Exato, onde licenciei-me em Economia, né, como já disse aqui, mas fiz todo o meu percurso a nível do segundo ciclo, primeiro e segundo ciclo cá em Angola, portanto eu formei-me em Angola, médio, depois tive essa oportunidade de então rumar ao Reino Unido, mais concretamente na Inglaterra, onde dei sequência aos meus estudos e formei-me em Economia, depois fiz um mestrado em Finanças e Banca. Pronto, estou ligado a essa área econômica, como já disse anteriormente, e acho que tornou-se também uma paixão e uma forma ativa de poder emprestar o meu saber e todo o meu esforço a esse nosso belo país. Consequentemente, quando foi a Manchester e viveu lá um intervalo de tempo, durante quando da sua formação, houve esse choque de realidade, choque de cultura. Essa adaptação foi fácil, foi serena? Como é que foi? Foi abrupta? Sim, eu lembro-me que, pronto, eu resisti muito para ir para fora, né, estudar num outro país que não fosse o nosso, mas claramente que depois ponderei, não é, todas essas questões e, sobretudo, a oportunidade, e há aquelas que não aparecem muitas vezes, né? Então, pronto, consciencializei-me de que era uma nova fase, era uma nova etapa e fui. Ainda lembro-me, e aqui, pronto, dizer que lembro-me da minha despedida, da minha ida, né? E eu estava aos prantos, aos choros com a minha família, sobretudo com a mãe.
E pronto, houve uma célebre frase do meu pai que disse: "Pá, o miúdo não está aí para a guerra, né? Então ele está a estudar. Então vocês vão ter oportunidades de continuarem a falar e a cruzar-se." Então fui, mas acho que o essencial foi todo esse apoio familiar, essa base familiar de que sim, vai, tu és capaz, tu consegues. Estando lá é de facto uma realidade diferente, diferente nos mais variados sentidos, desde o ponto de vista cultural, temos claramente diferenças, é um povo muito mais retraído, muito mais na sua, né? Nós somos um bocado mais expansivos, mais família, mais conectados e nem sempre isso era bem entendido em outras realidades como aquela, né? Então isso já foi um grande fator. Depois também a questão do próprio clima, né? É totalmente diferente. Nós vivemos num país tropical e depois está num país cujas condições climáticas são aquelas que nós bem conhecemos, mais tempo de frio do que calor, enfim. Então, no meio de todo esse ambiente frio, vem consigo também várias memórias, vários sentimentos, né? Em alguns casos até parece que estamos a entrar em depressão, né? Mas felizmente conseguimos contornar, conseguimos gerir, encontramos também bons amigos, ou fizemos bons amigos, não apenas angolanos, mas também de outras paragens, colegas de formação. E não podia esquecer claramente o fator língua também, que foi um grande desafio, né? Somos falantes da língua portuguesa e está num país de expressão inglesa, em que estás sim a aprender o inglês, mas também és obrigado já a pôr em prática. Sim. Então, vives aí uma série de situações embaraçosas que colocam ainda mais portanto, o desafio nisto. Mas, de forma resumida, como Pere Etienne, eu diria que a experiência foi boa. Foram anos bem passados, conseguimos também, para além da formação, para além dos estudos, dar também ali o nosso contributo para o fortalecimento da comunidade angolana residente no Reino Unido. Criamos uma associação juvenil, na altura denominada AJA, Associação dos Jovens Angolanos, onde conseguimos congregar centenas de angolanos que estavam espalhados pelas mais diversas cidades da Inglaterra e do Reino Unido de uma maneira geral. Tivemos ali anos muito bons a trabalhar, portanto, então acho que a nossa passagem também foi até certo ponto marcante, porque nos permitiu conhecer melhor a realidade, entender melhor também quais eram as expectativas dos nossos irmãos que algum dia decidiram fixar as suas residências nesse país. Portanto, temos angolanos lá que já estão há mais de 20, 30, 40 anos, cujos filhos nem sequer têm contato com Angola. Então, tivemos que fazer também esse trabalho de reaproximação da comunidade, de passar os valores e promover, acima de tudo, a angolanidade num território que não era nosso. Mas trago de lá, portanto, boas memórias, boas recordações, fiz boas amizades que mantenho até hoje aqui. Estimados visualizadores, é incrível porque o estimado Braulio, apesar da melancolia empregue a quando da sua formação e dos anos que lá viveu, houve um contorno desta situação, foi regada a produtividade e de facto é admirável, mas durante esse processo eu já tinha a plena noção de que desempenharia um papel fulcral no desenvolvimento socioeconômico do nosso país? Não, na verdade não. Como qualquer jovem, vamos nos formar, sim, seja dentro ou fora do nosso país, mas com vontade de depois podermos pôr em prática aquilo que aprendemos e contribuir de alguma maneira. Eu acho que isso é transversal a todos os jovens e daí que muitas das vezes essa expectativa é entendida como com algum desespero, né? Portanto, as pessoas querem pôr em prática aquilo que aprendem, querem contribuir de alguma maneira. Então foi esse espírito que também me trouxe de volta ao meu país. Eu desde sempre disse que sim, estava aí a estudar, mas que
aqui seria sempre a minha base, portanto, o meu solo pátrio é aqui onde eu iria contribuir. Então voltei sem qualquer hesitação e depois fui naturalmente galgando e criando aqui oportunidades que, portanto, só devo também agradecer àquelas pessoas que hoje considero como mentores e referências que ajudaram nesse percurso, embora jovem, profissional, não é? Portanto, que nos ensinaram desde muito cedo que estamos exatamente aqui para servir, que, portanto, a excelência não é e nem pode ser entendida como, ou confundida como arrogância, e que a nossa competência deve ser aqui, no fundo, a nossa maior marca. Daí que encaramos essa missão que hoje temos como uma missão, como um serviço público, não nada além disso, e não como um estatuto, né? Portanto, nós estamos PCA, nós não somos PCA, então eu continuarei a ser Braulio Augusto para além daquilo que são as fronteiras de qualquer atividade profissional que eu possa desempenhar. Estimado Braulio Augusto, já fez questão de mencionar aqui e deixou patente que a base familiar foi de veras preponderante durante este processo. Há alguma figura familiar que exerceu de facto uma grande influência durante este processo, que continuasse, para que persistisse, para que e que de certa forma teve uma influência para o Braulio Augusto que nós vemos hoje, visualizamos hoje? Não, sem dúvidas, né? Eu considero que a minha maior referência acaba sendo sempre a família. Família em primeiro lugar, eu sou muito família. E família porque os mais diferentes membros da família desempenharam um papel fundamental nesse percurso, desde avós, etc. E que deram-nos e passaram-nos esses valores de que era importante encararmos o trabalho com muita humildade e com muita responsabilidade e, acima de tudo, sermos muito focados, né? Eu sei que às vezes parece clichê falarmos isso e assim, desta forma, mas é preciso que tenhamos sempre os pés bem assentes no chão, saber que, ou pelo menos termos a consciência de que não sabemos tudo e que estamos aqui como eternos aprendizes. Então, respeitar o momento, respeitar o espaço que nos dão, criar as oportunidades que nos são também possíveis e permitidas em muitos casos e também sermos, no fundo, pontes, sermos esses elos de ligação e não constituirmos-nos em obstáculos ou muros para o crescimento de outros. Então, acho que esse espírito e essa noção de que não somos nada sozinhos, não conseguimos construir nada se não estivermos, de facto, rodeados de outras pessoas que nos complementam e que partilham diferentes visões, é que nos tem também ajudado a fazer esse percurso sem muito alarido, mas que deve ser sempre pautado e marcado pelos princípios básicos da convivência social. E certamente que esses princípios cultivados durante esse tempo que tiveram uma certa influência da base familiar contribuíram para a sua entrada na escola do INAPEM. Portanto, a sua entrada na escola do INAPEM, como é que conseguiu lidar com certos desafios? Porque desafios são inúmeros, mas como é que lidou com os desafios dentro do INAPEM? Não, A escola do INAPEM, sim. exato. E ainda bem que batizas exatamente como uma escola, né? Pronto, embora não ter começado propriamente o percurso no INAPEM, portanto eu venho do então Ministério da Economia e Planeamento, mas o INAPEM acabou sendo essa verdadeira escola, porque entramos e também tivemos, como disse anteriormente, bons mentores, pessoas que nos orientaram e souberam nos instruir, às vezes da forma mais rígida possível que possamos aqui imaginar, mas que foi necessário, foi essencial para construirmos aquilo que é hoje o nosso sentido profissional. O INAPEM é exatamente isso, é um ambiente fantástico, permite um contacto real, direto, com aquilo que de mais elementar temos, que é sobretudo são as pessoas, são as empresas. O
estar no terreno, o contacto direto com entender as dores das empresas, ver de que forma conseguimos apoiá-los é fundamental. Nós estamos todos os dias a pensar em novas formas ou formas mais eficazes de para ajudar nossas empresas, continuar a ajudar aqueles que aspiram a empreender, continuar a incentivar aqueles que encontram uma via segura para se viver. Então, nós, no fundo, queremos que o INAPEM se transforme exatamente nisto, este propósito para o qual foi criado em 1992. Portanto, aqui se refere que o INAPEM não nasce conosco e certamente também não morrerá conosco. Ele está aqui, durará no tempo. Já leva 33 anos e o objetivo mantém-se inabalável, de que é nos tornarmos esse parceiro essencial, fundamental, de quem deseja empreender. Então, vamos fazendo esse trabalho, vamos encarando isso como uma verdadeira escola, todos aos diferentes níveis. Somos desafiados a fazer mais, a fazer cada vez melhor, a atender aquilo que as empresas e Azar. Então é verificável que quando entrou no INAPEM e o estado atual, estando agora em 2026, há uma diferença enorme. A desenvoltura deste instituto, né, que apoia as micro, pequenas e é gritante. sim, começando mesmo pelas pessoas, né? Porque mais do que o nome, a marca que é a Inapem, ela é feita de pessoas, né? Sonhos, nossos colaboradores, das expectativas e as experiências que cada um consegue aportar dentro da equipa. E o que nós temos procurado fazer, realmente, trazermos essa nossa jovialidade também, aquilo que é a nossa missão, ou seja, não estamos a inventar a roda, estamos a procurar formas mais eficazes e eficientes de poder continuar a prestar um serviço público, que no fundo representa aquilo que é a visão. Temos que traduzir as várias políticas dadas pelo Campo como aspectos tangíveis, com realidades sentidas pelas pessoas no dia a dia. Isso passa naturalmente por uma entrega e uma estimável cada um dos membros. Certo? Também que já foi administração do Conselho de INAPEM. Tem memórias, claramente foi agora, tem memórias sim, mas desafios, face aos desafios de que viveu, moldaram, estes desafios moldaram a sua, foram uma espécie de preparação para o seu, as suas atuais funções que exerce. Assim. Sem dúvida, entrei por em 2020. Prontos, jogador, ambiente de equipa, testando também aquilo que era nosso conhecimento, né? Olhando para aquilo que hoje o Braulio, 6 anos depois, sem dúvidas que há uma transformação enorme, permanente, né? Todos os dias estamos a aprender novas coisas, como pessoas e como. Deixa dizer que faço exatamente também um ano, nomeado para as atuais funções do PTA, foi a 14 de fevereiro de 2020. E isso para nós representa um voto de confiança, mais uma vez que é dado à juventude. Eu encaro isso como uma confiança renovada a toda a nossa geração, não representada apenas por uma única. Eu sinto todos os dias, cada decisão que tomo, estou a trazer comigo as aspirações e interesses, mais genuínos interesses de toda uma geração que quer mostrar que também é capaz, mais e melhor, também nos foi dada essa oportunidade. Então, acho que
de fazer. Mas queria partilhar essa experiência com todas as pessoas que passaram. Só foi possível. Construíram, que nos ajudaram, que mesmo nos ralhetes, nas chamadas de atenção, nos dias de frustração que tivemos, nas noites mal dormidas, aqueles momentos em que nos sentimos incapazes e que achamos que éramos suficientes, foi fundamental toda a experiência que não é exatamente só rosas, não são só flores, mas esses espinhos nos ajudaram a fazer. Imagens visuais, de facto, quando filmo a jovial, sinto-me inspirado e realizado por ter colher depoimentos ricos, estimado jovem da distinta juvenil, tão cedo já está na presidência do Conselho de Administração do INAPEM, sim, mas não é pela função que exerce claramente, mas sim pela competência, como já referiu aqui, a competência que, por isso é que teve essa confiança, Sr. Ministro, para poder estar neste cargo e hoje em dia inspira milhares de jovens, milhões de jovens a nível nacional. É de facto preponderante referir agora, quando já referiu aqui que amanhã faz um ano, sim, na presidência do Conselho de Administração do INAPEM, como é que tem encarado? É uma diferença, sim, no momento em que foi administrador executivo. Então, mas como é que tem encarado agora? Porque muita gente olha para si e vê, oh, presidente do Conselho de Administração, quem me dera, é um orgulho, ego, poder, mas claramente que é uma faca de dois gumes, porque há bonança e há tempestade também. E essa gestão, como é que é feita, essa gestão de peripécias? Eu ouvi dizer, a gestão é sempre feita com a manutenção daquilo que são os eu respeito, trabalho, que nada cai do céu e que precisa trabalhar, ir atrás, correr, ir à luta. E acima de tudo, sempre, cada vez mais, preservar aquilo que é a essência do angolano. O angolano é tudo um pouco perigoso, perder nem nos desviar disto. Pronto, foi um ano, ando para fevereiro de 2025, fevereiro de 2024, diria, um ano desafiante. E, portanto, estava assim, como as responsabilidades também limitadas, eu estava na instituição todo, mas pouco naquilo que eram os meus pelouros, distribuídos por pelouros. Então, e era aí onde nós estávamos todos putos. Mas, agora, estando a PCA, a responsabilidade é maior. Ou seja, tens exatamente sobre os teus ombros a instituição. Então, não há outra alternativa que não seja manter-te concentrado. Então, às vezes é muito fácil também nos deslumbrarmos quando somos confiados das missões. É isso que eu contrariar a quem nos comércio, mas a toda a vasta equipa e a direção central, de que sim, estamos aqui para servir, estamos aqui para cumprir com aquilo que pensamos, mas acima de tudo, deixar a nossa marca dentro sempre desse espírito de reconhecimento das nossas limitações, das nossas capacidades. Por muito que a gente queira fazer mais, mas tem limitações, quer humanas, quer materiais, mas associando-se sempre a outros, lembrando que com as parcerias também. Então acho que esse um ano foi exatamente isso. Nos concentrarmos naquilo que era a nossa missão, mantermos atentos também aos nossos desafios, ouvir sempre, né? Claro que tudo se fala, tudo se comenta, mas sabemos também parar e ver o que é necessário levarmos em consideração, mas acima de tudo, fielmente a sobre, portanto, os seus mais variados
investimentos, quer por via de recursos oficiais ou por via de outra medida tomada, passa-nos mais claros qual é o caminho que devemos. O nível mais técnico, que é onde nós nos encontramos, temos só que materializar, é que de facto aquilo. Certamente. Estando alinhado, sendo uma figura juvenil, e estando alinhado da presidente João Lourenço, tendo em conta que a nível populacional, né, no nosso país, a camada juvenil é preponderante, está na maioria. E tendo em conta que também uma figura juvenil estando na presidência do Conselho de Administração do INAPEM, até o final do seu mandato, quais são as suas expectativas? Face concessão de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Não, o nosso grande desejo é poder ter um INAPEM mais avante, muito moderno, mais útil. As pessoas têm que olhar para nós e, de facto, ter essa utilidade, passa da utilidade, mas uma utilidade fundamental, no caso, as pessoas poderem dizer sim, tenho no INAPEM um braço amigo, tenho no INAPEM um parceiro. Eu que desejo empreender, encontro no INAPEM respostas, sei que o INAPEM não resolve, não é a missão do INAPEM, pelo contrário, mas encontro essa orientação, encontro esta parceria. E é isso que nós estamos modernizando processos, atualizando-nos também sobre aquilo que é a classe empresarial, nos empreendedores. São esses mais fragilizados, são esses que logo à nascença, portanto, passam por aquilo que nós chamamos o vale da morte e nem sempre subem. Nós precisamos, no fundo, aumentar aquilo que é não só a taxa de natalidade das empresas, mas, sobretudo, também o índice de sobrevivência. Basta que as empresas apenas se constituam, e as vemos empresas é o único, mas temos que garantir que ao fim de 3, 10 anos as empresas verdadeiramente cresceram e escalaram e deram passos. Então é fundamental que isso seja feito. Então estamos em crer que com essa trajetória que temos estado a seguir, vamos conseguir deixar esse INAPEM mais presente na vida dos nossos empresários, mais presente na vida das empresas, cooperativas, startups e poderem ter no INAPEM esse parceiro fiel enquanto representante do Estado. Amormente essas demandas que têm pelo mando da sua iniciação no mercado, ou seja, o processo do Vale da Morte, às vezes tem a ver com o conhecimento que, ou seja, o corpo diretivo ou os elementos que constituem as micros e empresas têm. Esse desconhecimento, o INAPEM tem feito a capacitação de vida para que as empresas, a capacitação para que esse Vale da Morte seja evitado durante o processo? Sim, isso faz parte exatamente dessa nossa estratégia, reforçar aquilo que é a eficiência dos nossos serviços. Serviços, bandeiras e até ao longo dessas 3 décadas foi sempre a capacitação. O business acaba a ser ensinar a fazer negócios, fazer negócios. Essa é a nossa missão. Então, sentimos que há aqui uma necessidade do INAPEM ser um bocado mais decisivo, então, agressivo, naquilo que são o seu plano de formação, capacitação das empresas, tornando-o mais atual, mais ajustado àquilo que são as necessidades hoje reais das empresas, mas também não exercendo aqui qualquer tipo de concorrência, até certo ponto, com as mais variadas instituições de formação que existem, sobretudo privada. Nós não estamos aqui para competir com o privado. O INAPEM tem aquilo que é a sua grelha de formação, tem aquilo que entende serem as áreas essenciais de capacitação ou de formação para as empresas, mas que também associa-se sempre a parceiros para levar para mais longe aquilo que são as suas formações. Temos, como disse, nessa consciência de que ainda há um caminho, não é? Nós podemos ou temos que garantir nosso empresário, o nosso pequeno empreendedor,
Chamuteba possa também ter a mesma qualidade, calhar, estiver aqui na Maianga. Então, essa redução também das assimetrias, a forma como nós levamos o nosso serviço, é um dos nossos grandes desafios. Isso passa pela modernização, pela digitalização, quanto às formações à distância, etc. Portanto, hoje não há necessidade do empreendedor, ou pelo menos não pode haver essa necessidade do empreendedor, do empresário sair da sua província, ir para Luanda, porque tem que tratar o assunto em Luanda. Não. Temos as nossas representações provinciais, elas estão a nível de todas as províncias, exatamente com esta missão de prestar um serviço de proximidade, de apoiar a governação local. Sua Excelência, são os governadores provinciais, têm no INAPEM este braço operacional, no sentido de, realmente, empresas, os empresários, escalar os seus negócios. Estimados visualizadores, trata-se de ação a nível nacional. As micro, pequenas empresas têm a oportunidade de explorar as suas insatisfações, benefícios concedidos pelo INAPEM a nível nacional. Abordou aqui sobre a digitalização, a modernização e saber há um fator aqui que não pode ser ignorado, que é o fator da inteligência artificial. Como é que ela tem sido conciliada com o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas? Nós também temos que acompanhar os tempos, né? A inteligência artificial como tal, não são coisas do futuro, é do presente. Ter isso hoje, na pele, e precisa adaptar. A mensagem que nós passamos às equipas é exatamente duas, né? A primeira é coragem. Coragem para darmos ter o mindset, darmos as coisas, darmos sempre para melhor. Né? Não que estivéssemos afetados, mas é que os tempos são outros, que as expectativas são outras, que temos hoje uma diversidade de públicos-alvos. A forma como tu atendes uma cooperativa agrícola não é a mesma forma que tu vais atender uma startup que opera no setor de saúde. Então, ela precisa de diferentes tipos de abordagens, diferentes formas de atender, mas o atendente, ou pelo menos a pessoa que está ali a prestar esse serviço, é uma mesma pessoa. Então, tem que ter essa coragem de perceber que os tempos são mais desafiantes e se nós não acompanharmos isso, ficamos. O segundo é a adaptação. Né? Sim, coragem para mudar, mas também termos essa capacidade de nos adaptarmos. Às vezes é também um dos grandes desafios. Resistência passiva ou não. Não, nós sempre fizemos assim, mas por que agora? Então, adaptarmos essas novas ferramentas vieram para nos ajudar, desde que nós saibamos quais são, efetivamente, as necessidades e também as fronteiras em que elas atuam, operam dentro da organização. No caso da inteligência, nós estamos já neste campo. Nós temos hoje um chatbot que é o Orienta, que é exatamente um assistente virtual do INAPEM. Mais dias, menos dias também está disponível, exatamente para 24 sobre 24, o empreendedor, nas suas mais frustrações da madrugada, nos seus mais sonhos matinais, possa ser atendido, possa virtualmente ser assistido. Esse nosso colega também, que ao invés de olharmos como uma concorrência ou como alguém que irá substituir-nos, mas como um colega. Então, hoje ganhamos também esse colega que o orienta e que estamos a alimentá-lo no sentido de poder dar as respostas necessárias e atender aquilo que são as preocupações, sobretudo mais frequentes. Né? Claro que isso não substitui aquilo que é a realidade e o atendimento humano. Então, mas a inteligência artificial está aí para também simplificar processos, reduzir até certo ponto alguma burocracia. Então, se eu tenho um oriente à distância de um clique, o que é que eu tenho que me deslocar de um município a outro para tratar de um assunto? Então, estamos a tentar nos manter firmes nessas duas premissas. Coragem para mudar, capacidade de darmos essas. Já vem
Já podemos falar em Angolan Dream, será? Já ouve-se sobre American Dream lá nos Estados Unidos. Pois. Já pode ser implementado aqui em Angola, os jovens já podem ter com essa chama acesa e sem o medo do Vale da Morte, porque hoje em dia referiu também aqui o estimado Braulio, o fator mindset é de facto preponderante. O Angola Dream já pode ser implementado aqui? Não, não estamos propriamente no país que todos sonhamos, natural, mas como temos também reiteradas vezes ouvido a camarada Presidente João Lourenço de que a Angola que tanto sonhamos, a Angola que tanto esperamos, ela é construída por todos nós. Então, se quisermos ter essa Angola, os sonhos, é possível. Primeiro temos que sonhar de acordo com a nossa realidade. Não vamos querer que Angola seja uma réplica do país ao do país. Angola tem características próprias, tem uma matriz cultural própria, deve ser, além de preservada, deve ser partilhada com o outro. Então, eu acho que a construção deste país, do futuro, está a ser feita. Está a ser feita. Hoje temos assistido um movimento brilhante, hum, até certo ponto também muito motivador por parte da nossa geração. Os jovens hoje estão muitas ideias, muitas soluções, isto e daquilo, tecnológicas ou não, mas muitas ideias para o presente e futuro. Esse já é um bom princípio. Agora, temos é que também ter essa coragem, podermos pôr em prática estes vários sonhos que temos nas nossas gavetas ou nas nossas peças, pôr em prática com realismo, com sentido de que as coisas precisam de tempo para consolidarem, para ganharem aqui alguma maturidade e também termos, no fundo, a noção de que essa construção, todos os dias, ali onde nós estivermos, não é preciso ter cargo, não é preciso ter funções, não temos que estar a disputar por isso. O país não será feito com base nisto. Né? Então, nós, desde o senhor que engraxa os sapatos até ao mais alto, portanto, dirigente que tivemos que imaginar, temos toda essa responsabilidade. Então, devemos nos apoiar, mas eu acho que é aqui onde está o X da questão. Devemos nos apoiar mais. Nós, juventude, devemos ver que tudo leva o seu tempo. Nós não podemos queimar etapas, respeitar o processo. Às vezes é a dor do processo que nem todos estão dispostos a sentir. Então precisamos sim fazer esse país de sonhos, mas com essas pequenas ações diárias. Bem para este ano, quais são as expectativas face aos micro, pequenas e médias empresas? Nós internamente, este ano, batizei, já disse, colegas, este ano tem que ser o ano da colheita. Tivemos a semear ao longo do ano passado, 6 meses que temos mais ou menos pela frente, fomos nos desdobrando em mais variadas iniciativas, até portas, pronto, ter aqui um maior diálogo institucional com mais diversos parceiros, quer do setor. Mas este ano, nós temos que, de facto, para mostrar aos nossas empresas, os nossos empreendedores, estamos a colher os frutos. Quando digo colher, é poderem sentir na prática os benefícios que fomos. Nós assinamos uma série de acordos com instituições bancárias. Nós queremos, efetivamente, acesso ao financiamento a ser mais facilitado. Ainda continuará a ser sempre um desafio para as nossas empresas, mas isso é, é normal em qualquer economia. Mas aqui nós é que queremos sempre criar enfim, ambiente difícil quando é necessário, mas queremos que mais empresas, mais empreendedores, queremos que esses acordos
práticas. Temos aqui a participação do INAPEM em diversos projetos apoiados por organizações, nomeadamente o Banco Mundial, temos o projeto Diversificar Mais, que é ao longo do curso. Temos o projeto de aceleração digital, que está a ser coordenado pelo IMA, também aqui o foco tudo para os microempreendedores e startups. Temos o projeto Crescer, que está a ser apoiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Temos também aí metas por atingir. Temos, enfim, outros projetos dados pela própria União Europeia, onde também estamos inseridos, têm que, de facto, e esses frutos menos concretos aos nossos empreendedores, às nossas empresas. Então, estamos a encarar este ano como um ano também de sucessos, de tudo aquilo que semeando e fazendo ao longo do ano passado, todos a que este e os anos possam mais tudo essencial da classe empresarial. Então, não há uma diversificação, ou seja, não se dá mais às empresas as privadas, ou seja, está de forma igualitária, os parceiros privados têm sido a demanda. Nós, e a nível das parcerias, é, é melhorar aquilo que é a percepção, a qualidade do nosso ambiente. Uma maior articulação entre o INAPEM e a AGT, uma maior articulação entre o INAPEM e o Serviço Nacional de Contratação, uma maior articulação, ou até uma maior articulação entre o INAPEM e a ANIE, para citar alguns públicos, é fundamental e tem um impacto real e direto nas nossas empresas. Permite que cada uma das instituições aqui citadas tenha perceba e entenda melhor aquilo que são as fronteiras da sua atuação, mas sobretudo também aquilo que são as expectativas das nossas. Em relação aos privados ou aos parceiros externos, citei que são essas organizações internacionais, ou os parceiros privados e aqui os nacionais, bancos com quem assinamos, ou outro ente privado com quem temos nos relacionado, eles se constituem aqui também provedores de soluções para as empresas. Porque o nosso trabalho é exatamente esse, é ser esse orquestrador do ecossistema, aumentar o surgimento que atendam às mais variadas necessidades das nossas empresas e permitir que elas, de facto, façam o seu caminho e cresçam. Nós estamos a falar de um processo de diversificação da economia, a alteração daquilo que é a estrutura econômica do nosso país, onde o Estado vai se retirando cada vez mais todo o processo econômico, assume um papel mais de regulação do mercado. Então temos que ter um setor privado forte. Cabe ao INAPEM, recai sobre nós, não exclusivamente a nós, mas recai também sobre nós a responsabilidade de criar essa nata de empresas, nata de empreendedores preparados para competir no mercado livre e substituir aquilo que era o papel até então exercido no Estado, mas que, em regra, ia e deve ser o papel do setor. Portanto, o verdadeiro protagonista da economia. Nós temos que garantir que os erros do passado, cometidos pelas nossas empresas, cometidos pelos nossos empreendedores, temos que seguir. Então, é preciso trabalho na base também, na preparação desses novos empreendedores, mas, sobretudo, fortalecer aqueles que já exercem, aqueles que já Certamente. Então, o INAPEM também, sendo a base, sendo parte deste processo, tem os empreendedores informais? certo. O nosso trabalho é exatamente apoiar aquilo que são os esforços de a redução substancial da informalidade. Nós temos hoje ainda uma economia fortemente marcada pela informalidade. Muitos agentes económicos que operam na informalidade e nós temos responsabilidade também, tá? De apoiar nessa transição segura para o formal. Ainda ontem nós realizamos, em parceria com o governo da província de Luanda,
um seminário sobre a importância da formalização dos negócios. Portanto, realizou-se na Escola Nacional de NAP, onde tivemos toda uma manhã a refletir aquilo que são ainda os desafios sobre a informalidade. Como sabe, o governo tem um programa e uma estratégia muito clara sobre isto, que é o PREI, o Programa de Reconversão da Economia Nacional, que vem exatamente mudar aquilo que é a forma de se abordar o tema da informalidade, criando aqui maiores incentivos para que os operadores possam formalizar os seus negócios e olhem para a formalização dos seus negócios como uma via segura para a sustentabilidade dos mesmos. Portanto, isso tem estado a surtir aqui alguns efeitos positivos, mas temos também algumas lições aprendidas e que no terreno estamos a procurar também materializar. Portanto, a informalidade para nós não é um campo isolado, pelo contrário, ela precisa ser aqui encarada com esse realismo que tem merecido da parte do executivo, mas, sobretudo, o que se pede agora é esse pragmatismo. Ou seja, como é que nós vamos convencer alguém que esteve durante 10, 15, 20 anos a desenvolver a sua atividade a passar agora para o empresa, a se organizar como uma cooperativa, ou até mesmo a vender os seus produtos em áreas estritamente autorizados, etc. É um pouco esse trabalho da articulação. Tem o exemplo do PRC, né, portanto, dado pelo PL, que é o Programa de Reordenamento do Comércio, veio, no fundo, para esses números de que, sim, as pessoas podem continuar a desenvolver as suas atividades, podem continuar a comercializar isso, mas dentro daquilo que são as regras, dentro. Então, nós não estamos aqui para inibir as pessoas de fazerem os seus negócios. Estamos aqui para coartar as pessoas de empreenderem. Não. Nós queremos é efetivamente que seja uma coisa também organizada, que fazer negócio seja uma coisa tranquila. Mas até o final do mandato do estimado Braulio, nós esperamos que os angolanos estejam mais a empreender mais, certo? Porque hoje em dia nós vemos que muitos estrangeiros vêm cá, por exemplo, italianos e etc., vêm cá e abrem empresas de grande porte. Nós esperamos que os angolanos também façam esse trabalho. O plano é, por natureza, povo empreendedor, né? Fortemente marcado por necessidade, portanto, mais por necessidade, existência, né? Portanto, pagar despesas, mas hoje temos assistido a essa mudança de paradigma, essa inversão da tendência, então temos hoje muito esse campo seguro. Né? Há muita gente a largar os seus empregos, a deixarem de trabalhar por conta de outra e a criarem os seus próprios empregos e a sustentarem outras famílias. Então, o que nós queremos é que as pessoas possam entender o empreendedorismo de forma muito simples, desconstruída, sem romantismo. Perceber que sim, empreender envolve dor, envolve perdas, envolve prejuízos, envolve uma série de coisas, mas que também, quando bem entendidos e quando bem capitalizados, todos esses constrangimentos podem se constituir. E Angola é um país que oferece oportunidades. E os outros, esses cidadãos, países, não só da África, mas tem um pouco. Estes encontram em Angola essas oportunidades. Somos nós, donos desta terra, Sim. que não temos em conta. Aqui, no fundo, repartimos a responsabilidade. Temos sim, nós, enquanto Estado, a responsabilidade de criar cada vez mais para que as pessoas empreendam e estimuladas a empreender. Isso é uma verdade, ainda dizia, ficaram isso também. E há muita coisa, esse é um facto, temos que melhorar cada vez mais o ambiente de negócio e essas reformas que temos que fazer vêm exatamente responder. Mas a outra parte da responsabilidade cai sobre quem quer empreender, sobre o angolano em si, que há certas coisas que não aceita fazer.
Sim. Como às vezes se costuma brincar, nós não conhecemos nenhuma cantina do angolano. Né? Então, com o devido respeito que temos pelos irmãos, oriundos de vários países africanos, mas nós não temos estabelecimentos mínimos, às vezes, geridos por um. Quando até são de angolanos, já sabemos o que é que acontece. Repassamos os alvarás para que outros exerçam em nosso nome. Então, é preciso que também, lá está, temos os pés no chão, saibamos que não, essa terra é nossa, o país é nosso, não estamos aqui para exercer qualquer tipo de xenofobia, não sou angolano é que empreende em Angola, não. Nós também vamos em outros países. Temos que cada vez mais acreditar no nosso próprio país. E o país é vasto. O que nos está a dar em Luanda pode dar no Ecolibengo, pode dar no Mochico. Nós é que temos que abrir o horizonte e perceber que o país é muito vasto. Exatamente. Estimados visualizadores, nós estamos aptos para empreender na nossa própria nação. Então vamos medir esforços, vamos empreender. E estimado Braulio Augusto, eu também gostaria de ler aqui um dos comentários, né, comentários que têm sido mandados pelos nossos visualizadores. Vou começar aqui pelo comentário da Dritz Débora, que perguntou qual a iniciativa do INAPEM acha que tem maior impacto na vida das famílias. Qual iniciativa do INAPEM acha que tem maior impacto na vida das famílias? É a questão da Dritz Débora. Obrigado. É uma questão também um bocado ampla, né? E vaga, Sim, né? sim. Acho que só o facto de existirmos já temos algum impacto na vida das famílias. Mas o fundamental aqui é conhecer exatamente a missão e o papel do INAPEM, os serviços do INAPEM. Então, nós temos os serviços desde a formalização da atividade. É um serviço, há um departamento específico que só trata disso. Temos a consultoria e assistência técnica, que apoia vista a resolução dos variados desafios que as empresas enfrentam, a questão dos planos de negócios, organização contabilística, uma série de serviços ou apoios. Temos os programas de facilitação de financiamento. Nós não somos uma instituição financeira, como às vezes muitos pensam. Não, INAPEM, vou ao INAPEM para ter financiamento. Não. O INAPEM não concede financiamento. O INAPEM prepara a montante aqueles que poderão ser tomadores desse financiamento. E a Jusante cria condições para que estes sejam financiados. Ou seja, nós trabalhamos com os empreendedores, com as empresas, capacitando-os, orientando-os, apoiando na conformação dos processos para acesso ao financiamento, mas por outro lado trabalhamos com as instituições financeiras para que estas criem as verdadeiras iniciativas com o financiamento, né? Produtos financeiros, no caso, que facilitem a vida das nossas empresas. Eu sei que às vezes pensa-se que a grande areia mágica para os negócios é o financiamento. Eu estava de dizer o impacto que nós podemos sentimos que temos causado na vida das famílias é garantir que as empresas não apenas nasçam, que elas se mantenham da capacidade da criação e facilitação de acesso ao mercado. Nós temos que garantir que cada vez mais empresas que nasçam, empresas que criem ou que sejam criadas possam ter acesso ao mercado. Às vezes a forma que temos de nos autofinanciar os nossos negócios é por via. O que é que isso quer dizer? É vender e prestar. Porque se eu tenho clientes, se eu estabeleço parcerias, o que é que me adianta ter que ir me endividar uma instituição financeira, bancária ou não bancária, para dar suporte? Só se fizer parte da minha estratégia de expansão do negócio. O que nós precisamos é de cada vez mais empresas a prestarem serviços, mais empresas com oportunidades de vender no mercado, e um mercado que fala depois por si. É o mercado que dita se o serviço é válido ou não. Não recai sobre o INAPEM. Mas o INAPEM traz aqui, no fundo, essa abordagem de reduzir ou mitigar os riscos de falência ou de mortalidade das empresas. Esse é o impacto que procuramos sempre causar na vida das famílias. O nosso trabalho é sobre as empresas. E as empresas são elas que sustentam as famílias. A Esther Muhongo perguntou que visão o senhor tem para o ecossistema empreendedor angolano? Eu acho que passamos isso um pouco ao longo de toda a nossa abordagem aqui no
Nossa visão é clara, é uma visão otimista, um ecossistema que se está cada vez mais a consolidar, a ganhar pernas e dar passos muito firmes também de afirmação. Somos todos parte do ecossistema, somos todos parte, desde a academia, ensino médio, superior, as instituições públicas, as instituições privadas, portanto, e não só, somos todos parte deste ecossistema. Sobretudo nós, e aqui no caso respondendo ao Nauta, nós empreendedores, ou seja, os empreendedores fazem parte do ecossistema, porque tudo que está a ser construído, tudo que é desenhado hoje exato, é para servir aquilo que são os anseios dos empreendedores. Então, os empreendedores também têm responsabilidades sobre o ecossistema. E qual é a responsabilidade do empreendedor? É se organizar, é ter responsabilidade. Muita gente que não está a encarar o empreendedorismo com a responsabilidade que merece e que é devida. Temos que continuar a trabalhar naquilo que é a mentalidade e a cultura empreender em Angola. Isso é fundamental. Isso começa, sobretudo, o reforço da educação empreendedora. Temos que começar nas escolas. Desde tenra idade, como vemos em outras realidades, em outros países, pequenos já começam a aprender as pequenas, passo aqui o pleonasmo, os pequenos hábitos e aspectos que depois envolvem essas características naturais de um empreendedor. Então nós temos que começar isso. Temos que começar a falar disso desde muito cedo. E esse é um dos aspectos que certamente nós não tivemos muito essa oportunidade enquanto pequenos estudantes, né? Vemos sim alguém a vender, etc., mas sem as noções. Não achamos que às vezes é chapa ganha, chapa gasta. Essa é uma cultura que nós temos e depois confundir aquilo que são finanças empresariais com as finanças pessoais, né? Portanto, dinheiro da empresa é dinheiro também pessoal. E é esse trabalho que nós temos para incutir na mente dos nossos vendedores ou para aqueles até que aspiram. Responsabilidade. Questão de mindset, espírito empreendedor, cultivo, em realidade, estimado PCA Braulio já fez a questão de estimado Braulio, há uma questão também que já foi mencionada aqui, face ao processo de financiamento, legalização das micro, pequenas e médias empresas. Ahm, Ainda verifica-se, assinala-se muita burocracia durante esse processo. Há medidas de facilitação, porque o processo muitas das vezes chega a ser moroso, e muitas das vezes os empreendedores ficam frustrados, digamos assim, ficam insatisfeitos. Já há medidas de facilitação, de legalização destas MPMs? Acho que aqui seria o primeiro momento em desacordo. Acho que hoje o processo de empresas, constituição de empresas, como uma empresa, está cada vez mais fácil. O guichê único modernizou-se através de uma única plataforma online. Quem quer, às vezes num prazo não superior a 24 horas, preciso ser orientadas. Temos também fazer meia-culpa. Tem que orientar, tem que explicar como é que se faz esse processo, quais são as implicações e as responsabilidades decorrentes deste. Eu me constituo como empresa hoje, mas a partir da manhã, as responsabilidades. E aqui as responsabilidades não se entendem apenas fiscais ou declarativas, não. Tem os seus times, a lei também estabelece os seus próprios. Mas a própria responsabilidade em si de encarar de que eu agora constituí um ente que possui personalidade jurídica. E que, portanto, qualquer que seja a minha ação ou inação, tem, no fundo, consequências, sejam elas boas ou más. Então, o que nós precisamos é, no fundo, orientar melhor, explicar que hoje já não é um bicho de 7 cabeças constituir-se como uma empresa em Angola. O site do guichê permite que em qualquer parte do mundo isso possa ser feito, mas precisamos sim que as pessoas ao se constituírem, ou ao constituírem empresas, ou ao dirigirem-se ao guichê, e lá também encontram todo esse suporte, mas possam estar já orientadas, devidamente instruídas sobre o que é de facto se constituir como uma empresa. Então, é fundamental que também
reforcemos aquilo que é a literacia empresarial desde a base, né? Para que de facto sim, vai constituir uma empresa, mas constitui. Sim. Claro que lá à frente, no exercício da atividade, há ainda alguns desafios. Acho que é aí onde também estavas a te referir, aí um ou outro empecilho que se verifica, mas o geral temos assistido aqui uma simplificação substancial dos processos e procedimentos. 1.0, simplifica 2.0, trouxeram reformas fundamentais e essenciais da atividade social ou nosso país. E isso vai seguir. Então, temos é só que ter também a responsabilidade de nos informarmos, termos equipas também instruídas para que não sejamos empreendedores leigos, desconhecedores do que é que está a acontecer à volta do ecossistema. Nós temos a responsabilidade, enquanto Estado, de prover essas informações, de fazer essas reformas, mas também os empresários têm que, no fundo, ter terem autodidática. Lerei aqui mais uma questão de uma estimada visualizadora, Beatriz Edna Ukaka. A Beatriz Edna Ukaka questiona, na sua visão, que competências um jovem empreendedor precisa desenvolver para se tornar um líder sustentável no mercado? Obrigado. Não. Pronto, eu acho que aqui temos diferentes tipos de competências, mas o que nós temos dito é que a primeira ou a fundamental são as competências comportamentais. Nós não podemos continuar a permitir que o empreendedorismo seja encarado como um campo de aventureiros. Eu falo assim, terra a terra, porque Uma conversa largada. é responsabilidade de empreender. Então as pessoas têm que ter responsabilidade. Ser responsável, ter o sentido. São essas, ou é a ausência de algumas dessas características comportamentais que têm também beneficiado aquilo que é a confiança sobre o empreendedor. Portanto, conta do Etienne, eu, Braulio e tantos outros, tapamos por tabela. Todos vistos depois como jogadores, como coisas pouco sérias, pouco então. A responsabilidade, portanto, ter noção daquilo que está a fazer, acho que são elementos fundamentais. Depois, no fundo, acabamos por entrar para aquilo que são competências mais genéricas. Né? Se houve um empreendedor, tem que ser resiliente. Né? O empreendedor não pode. Ela até pode abanar, né? Tem as ventanias muito fortes, às vezes, no ecossistema, abana. Não pode cair. Sim. Tem que manter-se, tem que encontrar suportes, tem que ter os alicerces bem consolidados, bem sólidos, para que também ele não abane na primeira ventania que às vezes surge. Então, nós precisamos de empreendedores resilientes, sim, empresas ou negócios fortes, que são geridos por pessoas que também se consideram fortes. Então, como eu disse há pouco tempo, empreender envolve mesmo dor. Há uma dor, portanto, que ninguém consegue curar o ato de empreender. E às vezes ela só é vivida de forma muito particular. Por muito que eu queira ajudar, Etienne, seja teu mentor, seja consultor, o que tiver que ser, há dores muito próprias de quem decide. Então é preciso que tenhamos essa noção. Eu estou disposto a viver ou a passar por essa dor. Porque à medida em que também vais escalando e vais crescendo, ou que o negócio vai crescendo, as dores também diferem. Então, há coisas que se vive mesmo na fase inicial, na fase primária, mas que uma vez ultrapassadas, tens outro tipo de desafios lá para a frente. Então, eu acho que temos essas competências mais comportamentais, os chamados soft skills, que muitas vezes se ouve, temos que ser empáticos, temos que ser responsáveis, temos que ter noção de que quando estamos a abrir um negócio, empregamos alguém, este alguém hoje tem a sua vida associada a este negócio, e qualquer ato meu, enquanto gestor máximo, seja ele responsável ou não, tem um impacto direto sobre a vida desta pessoa. Então, é preciso que
essa noção seja uma realidade. Depois temos essas competências mais genéricas que eu já falei, né? Então, resiliência, termos autodidatas, temos que estar muito atentos. Um empreendedor tem que ser uma pessoa que procura informar-se, que procura aprender, que investiga, que se relaciona. Nós não podemos transformar os eventos de networking como ambientes só para estarmos e Sim, tirarmos sim. fotos. Não. Se estamos aí para um evento de negócios, nós temos que nos apresentar como tal, nós temos que nos preparar e nos organizar como tal. Você vai a um evento, não leva um cartão de visita, você não se organiza, mas você diz que é empreendedor ou que já tem um negócio. Né? Depois queremos os títulos, não, eu sou CEO, mas isso é apenas alguém que criou uma empresa e tal, com o devido respeito que merece. Então, às vezes ficamos muito preocupados com os títulos, a forma como vamos ser vistos e ser chamados no ecossistema, do que propriamente em cuidar do nosso negócio. Né? Um empreendedor que tem tempo para estar em todos os eventos possíveis, mas não tem tempo para gerir o seu negócio. Então há coisas muito próprias e particulares. Só ele próprio é que deve cuidar. Então, hoje muitas empresas também fracassam, fecham, morrem, porque também há aqui ausência, né, desses princípios elementares de quem deseja empreender. Sim, o INAPEM claramente que tem estado atento a essas irregularidades, a esses estados de inadimplência que as empresas chegam, né, por conta da decisão do CEO, do corpo diretivo. Sim, essa é a nossa missão. Cada empresa que encerra a sua atividade ou que suspende a sua atividade, que fecha até mesmo, é uma dor para nós. É um retrocesso. Aí nós também nos colocamos à frente e dizemos: aqui falhamos. Ter feito mais, nós podíamos ter feito melhor. Por isso é que a nossa ação, o nosso trabalho, pode ser hoje, nos tempos de hoje, tempos que é reativo, é preventivo. Temos que ter uma postura preventiva, uma abordagem orientadora e pedagógica aos nossos empreendedores, de modos a pedir ou a mitigar ou a reduzir as probabilidades deste vir a falhar. Ele tem que ser orientado, ele tem que encontrar a informação na palma da mão, ele tem que entrar para o site do INAPEM ou dos seus parceiros, essas informações essenciais. Ele tem que conhecer o que é que está a acontecer. Nós temos responsabilidade. Somos os únicos. Aí sempre repartir. Eu não estou no dia a dia. Vivo na empresa. Nós na PEM não vivemos na empresa. Então há coisas muito próprias. Só quem vive e gera a empresa é que deve cuidar. Ser honesto. Ser honestos. Turismo, negócio, requer pessoas íntegras. Honestas. Nós às vezes vemos o empreendedor, XPTO, tudo bem apresentado, uma fala muito boa, mansa, inclusive. Depois, quando vais buscar o histórico, é dos melhores. Tem crédito aqui, tem dívida ali. Mas esse relato tem qualquer invasão sobre os segredos do negócio. Mas o relato fiel da situação em que se encontra é importante para nós também podermos te ajudar. Mas se tu ocultas ou omites informações, fica-nos muito mais difícil perceber o real problema que tu. Vamos sempre olhar na superfície. Então é preciso que os nossos empreendedores sejam pessoas cada vez mais íntegras, caráter. Se aprende ao empreender. Traz-se como pessoa. Ser empreendedores, mas antes temos que ser bons. Das empresas, das MPMs que o INAPEM financiou, concedeu, já tornaram-se parceiras do INAPEM? Há essa possibilidade? Neste nosso consulado temos privilegiado, sobretudo, aquilo que é a prata da casa. A prata da casa, diria, nacional, que é feito em Angola. Então, hoje, a plataforma, sabem, por lei, o INAPEM é o responsável pela certificação das empresas, ou é considerada uma PME em Angola se ela estiver efetivamente certificada ou for certificada pelo INAPEM. Quem desenvolveu esta solução tecnológica
ajudou nessa modernização deste nosso serviço. Isso em 2020. É uma startup nacional. Essa plataforma que todos os usam em qualquer parte do mundo, lhes permite certificar-se em tempo real da empresa, é uma solução regular. A nossa plataforma de ensino, que é a plataforma Nosso Saber, ela foi desenvolvida ou está a ser aprimorada. Então, nós somos também dos primeiros e principais clientes das nossas próprias startups e empresas nacionais. É uma realidade na instituição. E queremos que mais instituições públicas possam também dar para este caminho, e que já vão fazendo. Temos que dar espaço para que essa criatividade dos nossos empreendedores, dos nossos jovens, possam estar ao serviço real da nossa. Vai falhar, pode não correr bem, pode não ser aquela plataforma que daqui a 5 anos, enfim, responda aos desafios, mas o facto de há 5 anos atrás teres dado oportunidades, às vezes tu só precisas daquele contrato, só precisas daquela oportunidade. Então isso também tem uma das nossas apostas. Mas nós queremos ser esse exemplo, começar por nós. Nós em casa temos privilegiado a aquisição de bens e Para além dessa nacionalização que tem sido feita, essas empresas não ficam só pelo Estado Nacional, pela circunscrição nacional. Essas empresas também têm a capacitação concedida para alargar o seu negócio de forma a internacionalizar, nesse caso. exatamente a internacionalização das nossas empresas hoje ainda não nos níveis desejados. Claro que nós queremos mais empresas e aumentar aquilo que é o volume de exportação de produtos e serviços. Queremos. Essa é a opção económica que temos, mas para isso temos que preparar melhor as empresas, temos que capacitá-las, né? A nossa preparação acaba por ser nesta vertente, a capacitação, capacitar para competir. Sim. A empresa não pode encarar a competitividade ou a concorrência como algo anormal, né, do mercado, não. Desde que ela seja justa ou transparente, haja essa sã concorrência, ela é normal que ocorra na economia. É esse o princípio. E as nossas empresas têm que estar preparadas exatamente para entrar para estes mercados. E aqui há uns desafios que ainda temos que claramente combater, desde o tema da certificação, da qualidade dos nossos produtos, né? Porque os mercados, a internacionalização, né? A exportação dos produtos pressupõe a verificação da conformidade destes produtos. Então há uma série de elementos, não só fitossanitários, mas de várias ordens que devem ser acauteladas. Os custos de certificação dos produtos ainda também constituem aqui um obstáculo, um desafio para as nossas empresas, e temos estado a trabalhar para ver em que também temos aqui maiores estímulos e maiores incentivos para que isso ocorra de forma mais tranquila. Depois temos a simplificação dos processos. Portanto, alguém que quer exportar, ele tem que ter uma janela única, ele não tem que ir aqui, tratar do documento ali, buscar licença daí, não. Uma janela única, ele consegue fazer todo o seu processo, porque aquela é uma plataforma integrada, né? Portanto, existe a tal interoperabilidade e que lhe permite rapidamente fazer a solicitação ou a validação. Isso para dizer, em outras palavras, que a internacionalização deve ser aqui uma aposta. Devemos aproveitar e bem, sobretudo os mercados regionais. Eu sei que às vezes o desejo é logo, não, eu estou a produzir, quero mandar já os meus produtos para a Europa, quero mandar para mercados muito mais exigentes em termos, não que os nossos não sejam, mas os nossos percebem melhor também as deficiências de cada uma das economias. E há ali certos acordos e arranjos institucionais que facilitam. Hoje Angola aderiu, ratificou, no caso, a sua adesão à Zona de Livre Comércio da SADC. Só a SADC, que é um mercado de bilhões, que movimenta muito. Nós temos que aproveitar. E eles, os outros países da SADC, irão aproveitar o mercado angolano. Vão trazer, vão mandar aqui os seus produtos. Aquilo que às vezes se tenta propalar como uma ameaça, o facto de termos
tanto aderido à zona de livre comércio da SADC, estamos a nível do processo também de adesão à zona de livre comércio continental, mas só a SADC não pode ser vista como uma ameaça, é uma oportunidade. Termos os produtos, certos produtos, livres de taxas aqui no mercado zambiano, no mercado namibiano, etc, etc. É uma oportunidade para todas as partes. Promover o comércio intra-africano. Temos que fazer mais negócio entre nós. Nós temos que estabelecer mais parcerias entre nós, empresas angolanas, a cooperarem mais com empresas da Zâmbia, empresas do Botsuana, empresas de outras partes do nosso. Porque nós partilhamos desafios comuns, nós temos necessidades semelhantes. E às vezes é mais fácil até a cooperação ocorrer. Então é preciso que haja também essa maior transacionalidade dos nossos produtos. Mas isso depois também se coloca aqui outros desafios. A questão da barreira linguística. Né? Nós somos dos poucos países em África, né? Somos somente 5 países em África, os palopes, falantes de língua portuguesa. Tudo o resto são países anglófonos ou francófonos. E é aí onde reside também o nosso desafio. Tá bem, eu até quero fazer negócio no Congo, mas como faço? Nem consigo falar francês. Mas eu sei que a língua comercial, a língua de negócio, ultrapassa qualquer barreira. Quando se quer, a gente consegue. Sim. Então, nós fizemos é incutir isso nas nossas empresas, de que em África existe aqui um mercado muito grande, deve ser melhor explorado. Os produtos made in Angola, feitos em Angola, podem e devem aqui contar as histórias de outros mercados que não apenas o nosso. Com isso, nós verificamos que há essa oportunidade também de mais exportação, também de dar uma redução significativa à importação, porque hoje em dia nós importamos quase tudo, né? Acredito que hoje em dia até haja uma redução significativa. Aí, como é que estamos daqui a 5 anos, uma previsão daqui a 5 anos, em termos de exportação dos produtos angolanos? A tendência é crescente, né? Estamos a produzir cada vez mais, o país está-se a tornar autossuficiente em determinados produtos, vai dar lugar à exportação destes mesmos produtos. Excedente existir, aquilo que o nosso mercado não conseguir absorver, vai dar lugar à exportação destes mesmos produtos. Caso cimento, óleo alimentar, entre outros. E há aqui mercados, sobretudo, muito já se têm beneficiado dos nossos produtos. Precisamos de formalizar melhor esses canais, o comércio que já existe, mas a tendência e os sinais apontam para um crescimento acentuado da exportação nos próximos anos. Vem a fazer o esforço de aumentarmos cada vez mais. Termos cada vez mais o nosso mercado de forma que é necessário para liberar para a exportação. Então, temos que permitir que as empresas ganhem escala, ganhem essa dimensão. Também a exportação pressupõe escala. Alguém que precisa do seu produto do mercado, garantir que tu, para além de teres essa escalabilidade na produção, em grandes quantidades, de forma consistente, tens que ser exatamente isso que você não pode fornecer hoje, depois ficares um ano, queres voltar a fornecer, pronto, isso é que às vezes também viabiliza o estabelecimento parcial, segurança e confiança. Confiança. Eu que estou aqui a revender o seu produto ou que estou a receber o seu produto, quero garantir que, uma vez aceito o mercado, ele possa estar aqui com a regularidade necessária. É assim que os outros fazem. É tal inteligência de mercado, tem que existir. Nós temos que saber o que é que esses mercados eles consomem, qual é a nossa capacidade interna de produção. Quando mandamos para esses países, garantir que vamos fazer, vamos estar à altura da demanda. Nesse caso já verificamos certamente uma crescente, né, de exportação. E agora, vamos para a última pergunta. O nosso programa já está no fim. Foi uma conversa de facto agradável. Mas esta última pergunta é de facto preponderante, tendo em conta que somos duas figuras juvenis, sendo estimado o Braulio uma figura de referência, prioritariamente para mim também. O jovem angolano empreendedor
Caso, qual é o conselho que o estimado Braulio pode conceder a este jovem visualizador que tem esse ensejo de empreender e ser um jovem de facto promissor no mercado angolano? Exatamente. Não, eu costumo dizer que, pronto, as minhas abordagens acabam sendo sempre esse tom também de conselho, né? Não, de recomendação, talvez, por defeito de profissão, né? Portanto, estando nessas vestes hoje, acabo sempre esse papel quase que de mentor, né? Mas a nossa mensagem mantém-se inalterável no sentido. É preciso que haja confiança em si mesmo, né? Confiar em si mesmo, nas suas capacidades. Reconhecer que existem sim limitações humanas, reais, mas que estas não se podem constituir realmente no auxílio para a materialização. É que nós às vezes sentimos que as pessoas querem criar as condições ou esperam criar as condições ideais para começar. Essas são aquelas em que nós começa com o que tem, passa com pode desistir. Apoios que esperam serão consequências. Hoje ninguém apoia só ideias, boas que elas sejam, por mais brilhantes. Nós temos essa vocação e essa responsabilidade de ouvir tudo, ideias. Todas elas são válidas para elas, merecem o mesmo nível. Então, do ponto de vista prático do mercado, é agressivo. Ele não sobrevive com ideias, vive com coisas concretas. Sei, eu tentei, agora só preciso disso. Preciso desse empurrão. Mais fácil você apoiar este, apoiar aquele que só ainda mais com a inteligência, com o chat GPTs e outras plataformas. Já sabemos que criar ideia até a distância de clique. Então, essas ideias ser testadas. Esta no mercado. Ela funciona, o mercado absorve. O mercado não está longe. Quando falamos de mercado, as pessoas dizem, pá, é complicado. Não, João. O mercado é a tua comunidade, é a tua família. Transforma os teus primeiros clientes. A tua família. O tio, primo, para ver se ele gosta. Começa a empreender no seu família, no seu, nos dois. Falamos. Então, esse é o nosso conselho. Começar com o que tem, onde se está, com o que pode. Estimados visualizadores, esta foi a nossa conversa largada com o presidente do Conselho de Administração da PM, Instituto Nacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Foi de facto uma conversa profícua, distinta, juvenil, mente pensante. Agradecemos desde já pela participação na nossa conversa largada. É do Etienne e a toda a equipa de